Bem-vindos ao Falando com o Coração, com Débora Tessler, o podcast que é um convite para a gente ser quem a gente é. Vocês já sabem. O meu convidado de hoje é uma pessoa, assim, ó, com uma energia lá em cima. Tem uma presença de palco maravilhosa. Eduardo Pita, músico, artista, empreendedor, sedutor, marido da Fê, Gaia, minha amiga, pai de 2 guris. Bem-vindo. Muito obrigado, Débora. Tu disse que eu podia te apresentar como eu quisesse, já larguei tudo. Como tu quiser. Tu me conhece, né? Desde o início da carreira, eu acho. Já faz alguns anos. Quantos? 26, por aí. Ô, Pita, sempre quis ser músico? Não tinha essa consciência, mas às vezes encontrei já um caderno assim onde eu tinha desenhado uma reportagem que havia chegado na cidade o maior guitarrista do mundo. Bah. Eu devia ter uns 12 anos, 13. E uma fotinho minha, assim com a guitarra. No primeira vez que subi num palco, com essa idade, 13 anos, tinha banda de garagem, né? Como todo jovem, naquele tempo dos grunges, todo jovem músico, queria ser roqueiro, queria tocar no Guns N' Roses, né? No Faith No More. E aí eu via essas coisas todas, junto com os clássicos, né? Muito Beatles e tal. Essas coisas do grunge vinham junto, Nirvana. A gente tinha banda de garagem. Eu me apresentei a primeira vez no Colégio Pastor Domes, festival de bandas do colégio, né? Eu era o caçula. A meninada do meu prédio estudava ali, porque eu morava em São João ali. E aí ali eu comecei assim, essa paixão. A paixão começou antes, mas eu nunca saberia que seria música, nunca imaginei conscientemente. O que tu queria ser? Não sabia, por isso foi tão fácil. Aí entrei, logo que me formei, entrei em engenharia, queria um título assim pomposo, medicina eu sabia que não queria, direito também não, vamos na engenharia. Mas estudei 2 anos, foi o bastante para também, graças a Deus, a banda estourou. E aí foi o momento que eu resolvi seguir o caminho da música, sair desse curso e andar por outros cursos. Tinha incentivo em casa para a carreira de músico? Tinha liberdade, não propriamente incentivo, mas liberdade eu tive. E isso foi muito bom, me trouxe responsabilidade, né, dentro das minhas escolhas, mas com certeza foi diferencial. Eu tive que me provar. E bem jovem. Bem jovem, bem jovem. Também o estouro da banda foi um incentivo e o destino, né? Mostrando que as escolhas e o que a gente estava fazendo, né? Não considero, não vejo essas coisas, estava na hora certa, no lugar certo. Acho que a pessoa, quando tem a ideia, tem o faro e tem o potencial, ela causa esse lugar certo. Assim como, né, as coisas, para mim, acontecem assim. Não acredito em sorte. Acredito em estar em movimento, estar na roda, estar querendo, estar indo atrás, né? Isso eu tinha muito na cabeça. Quero montar uma banda de pagode. Depois, né? Com 16 anos começou isso. Encostei a guitarra, peguei o cavaquinho. E aí eu realmente pirei o cabeção, como diz na gíria. A minha vida passou a ser a MPB. Eu comecei a entrar numa paixão muito forte, muito poderosa pela cultura brasileira. De modo que cheguei como bom escorpião, né? Era sempre radical, né? Então cheguei aí a sebos e vender todos os meus discos de rock and roll. Bah, que desapego. O Fiz encerramento isso. de uma fase. Sim. E
não deu tempo de me arrepender, porque depois veio o streaming, né? Então, Sim. hoje, se estivessem ali os discos, estariam ali parados, empoeirados. Mas quando a gente cresce, vê quanta coisa de impulso a gente fez. Mas os meus impulsos me levaram a uns caminhos que eu não me arrependo de nenhum, né? Faria tudo de novo. Tu olha a transição, né? Tu saiu da guitarra pro cavaquinho. Tu sentiu algum tipo de preconceito por essa transição? Totalmente. Quando começou o Ciativa, né? Primeiro a mídia escrita principalmente, né? Saíam os Mauricinhos do pagode. A gente, com 18 anos, 20, claro que não gostava disso, né? E depois os Backstreet Boys do pagode. Vá! E hoje em dia eu acho isso tudo máximo, né? Uhum. Mas para entender isso há 20 anos atrás, não era bom para o ego, não era bom para o... Mas, claro, a gente andava nas páginas, então fazia barulho. Estava nas páginas, nos festivais, né? E rompemos a barreira do rock, dos artistas da Atlântida, que podiam trabalhar no planeta Atlântida, e nós não. No terceiro ano, com Ciativa no topo das paradas da Rádio Cidade, na época, não deu. Eles tiveram que fazer um palco, né? O Eugênio e a turma toda montaram um palco da pagoderia, um palco paralelo, porque o Ciativa tinha que entrar. Então, essas e outras histórias a gente guarda assim com muito carinho, né? Pela trajetória e por tudo que foi acontecendo, né? A começar isso tudo pela minha primeira professora de violão, que me ensinou o cancioneiro brasileiro, então com 9 anos. Então teve uma outra fase antes, né? Que quando me dão oportunidade eu também chego lá, nas conversas e entrevistas. A professora Ieda Leite, uma professora que ia em casa ensinar as crianças a tocar. Eu, como um gurizinho sempre muito disciplinado, muito CDF, fiz todo o método dela, que começava pelo meu chapéu tem 3 pontos. Uhum. E ia indo, o primeiro ritmo era a valsa, depois ia esticando. O último ritmo, como sendo o mais complexo, né, dos ritmos populares, era o samba, dentre os mais conhecidos, né? De modo que, com 11, a tia Ieda disse para minha mãe, olha, o teu filho já, o que eu tinha para passar, agora é ele praticar, quiserem levar ele para um conservatório. Nem isso meus pais fizeram, esperaram eu dizer o que queria fazer. Desde sempre foi assim. Aí, pai, quero uma guitarra. Meu pai tinha um afilhado que era o Paulinho Petzold, engenheiro de som do Papas da Língua, que apareceu, disse para o menino vir aqui que eu tenho uma guitarra de não sei quem, deve ter sido de algum roqueiro famoso, isso eu não sei, preciso perguntar para ele. E ainda tenho essa guitarra. E aí o Paulinho Petzold me deu essa guitarra e eu comecei com a banda com ela. Então foi depois de eu já ter essa carga pela MPB. Não sabia que era paixão, mas já sabia tocar o instrumento. Teoria ainda nada, mas já sabia tocar o instrumento, tinha amor. A guitarra foi muito ligeiro para aprender, né, a tocar o básico, né? E depois o cavaquinho também. Passei a tocar sozinho, porque pega um instrumento de corda um pouco menor, muito similar. E aí diz uma colega minha do colégio, não, Pita, a gente lembra que tu disse que ia comprar um cavaquinho depois da aula, que já era perto do centro da escola, tu foi ali, no outro dia tu apareceu, já tinha 3, 4 músicas ali do Só Pra Contrariar, do Raça Negra, tu já tocava. Então passava o dia com aquilo na mão, tocando na escola. A banda surgiu na escola, né? No recreio do colégio. Tocando ali com os guris. O Melara, meu colega de aula, o outro cantor do Ciativa, né? Foi surgindo depois, era pandeirista, eu vi ele cantar, falei, meu, tu tem que me ajudar. Pita, eu vou fazer um salto, tá? De tempo. Eu tenho uma imagem muito clara na minha cabeça, que foi, eu não sei se foi a primeira vez do Ciativa no Planeta Atlântida, tá? Isso eu não me recordo. Mas eu me lembro que eu cheguei
muito perto do palco. Acho que foi a primeira vez que eu tive essa visão, assim, do teu brilho, sabe? De palco, da tua presença de palco. Como é que tu veio... Tu tinha essa consciência que tu tinha isso? Essa é a primeira pergunta, depois eu trago a outra. Eu acho que o que acontece comigo ali nesse momento, que acontece até hoje, é que a música que eu começo a elaborar, quando ela bate na pessoa, ela começa a me retornar, né? Então eu me emociono tocando sozinho em casa. Na verdade, para os meus filhos, para minha esposa. Sozinho. É raro. Depois de adulto eu faço isso. Depois de mais velho eu consigo tocar para o além, né? Principalmente ao piano hoje em dia. Mas quando a vibração da música que sai de mim, do meu grupo, pega nas pessoas, aquilo retorna em forma de dança, de sorriso, de vibração, eu entro num loop, assim, numa egrégora de vibração que me traz a minha maior pureza, né? Ali eu me torno um guri, assim, puro mesmo. Me traz o que eu tenho de melhor, né? E sim, sou uma pessoa que naturalmente, perdão, já cumprimento pessoas na rua, falo com caixa de supermercado, sei o nome das pessoas, não consigo ficar na academia sem trocar ideia, sem lançar uma coisinha para ver um sorriso de alguém. Então eu tenho isso por natureza. Isso se junta com essa magia da música e dá essa potência, né? Mas hoje eu consigo ver, mas eu não consigo enxergar, porque não estou olhando para mim mesmo, mas consigo sentir, né? Consigo sentir mais. Eu acho que com a idade a gente vai começando a entender melhor o que sente, né? E o que consegue transmitir, né? Eu acho que isso é uma coisa que, se não houver mais isso, não há mais artista, né? Para mim, para o meu caso. Não consigo ser um repetidor. Não consigo estar ali por estar, né? Não, isso não é, né? Não é para mim. É que nem aquelas perguntas, mas não está nervoso nessa festa? E eu fico ansioso quando é um show mais importante, mais elaborado. Mas em todos eles, se eu vou tocar numa festa pequena, um pouquinho antes de começar, eu tô nervoso, certamente. Não transpareço, tô sorrindo, tô falando, mas tô nervoso. E tu quer ver uma curiosidade? Enquanto eu não conectei, é a hora que eu mais transpiro. É o contrário, se isso acontece. Se eu preciso buscar o público, eu tenho, modéstia à parte, 100% de aprovação ao final do show. As pessoas vêm falar e eu vejo o que acontece. Mas no começo, dependendo da situação na qual eu estou, se as pessoas não foram para me ver, eu tô num festival, tô numa apresentação na rua de uma prefeitura, então que a gente vê, pô, quem é esse cara, né? Então tu tem que pegar pela música. Se tu não agradar a pessoa das costas e vai embora, ela não sabe quem tu é, né? Não tem um carinho já de outra época, né? Então, ali vem uma ansiedade, um nervosismo que começa a camisa a molhar. Resolvido isso, seca. No final do show, tô pulando que nem um maluco, mas tô sequinho. Porque já não tô mais nervoso. Sim. Já conquistei a plateia e aí eu só tô me divertindo mesmo, assim, né? Os músicos pensam, não vai parar. Putz, passei do tempo, né? Porque ficou fácil, né? Ficou leve. Então, realmente, a hora de esforço é a hora de conectar. Conectou, virou. Eu acho muito impressionante a tua presença de palco. Eu acho muito potente, usando essa palavra que tu falou, assim.
Tu já é um homem alto, né? Tu já chama atenção por natureza. Quando tu tá no palco, assim, é uma coisa. E eu tenho outra pergunta que eu gostaria de te fazer. Te acompanho, né? Tenho Ser Ativa, tu tem a tua carreira como Eduardo Pita. Eu acho o Ser Ativa uma banda tão especial porque ela mexe com o emocional de uma geração, né? Vocês agora fazem uns anos, trouxeram Ser Ativa de volta. Como se manter tanto o Ser Ativa como tu? Porque tu tem um nome muito forte. Todo mundo sabe quem é o Pita. Como se mantém relevante no meio de tantas distrações, do streaming, de tantas coisas fugazes que surgem e vão embora? Uhum. Eu acho que isso é uma coisa que até no pós-pandemia, né? Eu acho que as pessoas se deram conta que a vida é tão passageira, né? E as situações do automático são tão fugazes, né? E tão, às vezes, nos pressionam tanto e nos deixam assim, que nem uma barata tonta, né? Eu acho que esses momentos são como ilhas, né, na vida da gente. Eu hoje sei bem o que acontece com quem vai num evento desse. O Se Ativa é algo inexplicável, né? Porque tudo isso que tem em mim, que eu carrego onde eu vou em carreira solo, com eles é amplificado. Porque foram muitos e muitos shows juntos numa época onde as pessoas estavam dando seu primeiro beijo, entendeu? Uhum. Tendo seu primeiro namorado, tendo seu primeiro romance, ouvindo as suas músicas que nunca mais sairão de um lugar emocional muito carinhoso, muito valoroso, né? Eu tenho essa teoria. Eu acho que as pessoas na vida, assim, tem uma fase ali da vida que depois ela vai crescer, mas as músicas que ela escutava nessa fase, nenhuma vai superar, né? Tanto é que o Pita, enquanto o Se Ativa menos, mas o Pita trabalhando mais frequentemente, eu procuro hoje também trazer algumas coisas para o público mais jovem, que eu sei que não estava ali, né? Estava um pouco depois. Então, pessoas de 35 menos, que eu vou lá aprender essas músicas e conheço, mas não tenho elas neste lugar, né? Assim como pessoas 50 a mais, que eu tenho um carinho por essas músicas, conheço e tenho, desde a Ieda, desde o rock, mas que não vivi isso, né? Tu pega e toca para um cara de 65 anos, ó, Cupido, vê se deixa em paz, né? Tu toca para um cara de 50, uma mulher, lança a menina, lança tu. Então eu sei que décadas que são as músicas, de modo que eu consigo chegar nas pessoas que estão por ali. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com essas interpretações. No pós-pandemia que eu criei a minha linha de baile, de músicas de festa, né, que estão na cabeça das pessoas, porque eu também sou compositor. Eu trabalhei muitos anos logo ao sair do Se Ativa com música autoral. E tenho a minha obra, continuo compondo e tal, mas agora estou dando um foco bem grande nisso que as pessoas me mostraram. Tipo assim, a gente tá carente por vivenciar de novo aquela alegria, né? Falei, pô, eu sou um instrumento para que isso aconteça, né? A minha música autoral é uma proposta que eu coloco, uma coisa nova. Eu levo para teatros, eu levo para situações onde as pessoas vão apreciar e vão
abrir a cabeça para escutar uma nova música, que também a turma está com pouco tempo e pouca paciência para tal, né? É um desafio mais difícil no qual eu permaneci por 15 anos com muito afinco. Hoje em dia eu vou aqui e vou ali. Eu descobri que eu sou múltiplo. Eu achava que quem fazia música autoral não podia trabalhar o cover, o baile à noite. Então, se a Ativa fazia isso, além de fazer música autoral, fazia muito, eu disse, eu não quero mais isso. Radical novamente. Aham. Os radicalismos me fizeram mergulhar nas coisas. Então, eu fui profundo em cada fase e de cada uma eu tirei os meus aprendizados, né? Os quais eu vou encaixando. A gente vai se tornando melhor, não adianta, né? A idade nos traz isso. Por isso, para mim, um sênior se aproxima de um sábio, né? É o mirim, o master, o infanto juvenil, o master e o sênior. Eu respeito. Quanto mais idade as pessoas têm, mais eu respeito. Cita alguns aprendizados que tu tirou desse período, desse teu radicalismo, né, de mergulhar e aí mudar, né? Desde que tu falou o lance dos discos, que tu foi lá, desapegou e vendeu para iniciar uma nova fase, eu tô com isso na minha cabeça. Eu vou te confessar que eu nunca tinha te enxergado dessa forma, como alguém que sabe encerrar um capítulo para abrir outro. Isso aí eu sei. Eu não sou supersticioso, mas as coisas que a astrologia te ajudam e dizem que é, né? Eu me identifico muito, né? Essa coisa do virar a página e renascer, para mim, é o mais natural. Eu mudo, né? Eu mudo, por mais que às vezes, daí cada vez mais velho, a gente vai ficando... Eu mudei muita coisa muito forte. E daí eu acho que ao longo da vida a gente vai aprendendo a não ser tanto a nossa personalidade. A gente vai ficando um pouco mais do mundo, um pouco mais melhorado, mais humano, mais, né? Não tão, no meu caso, não tão radical, não tão centrado no próprio umbigo, olhando mais para os demais, olhando os efeitos que vai causar no que está em volta, né? Mas, então, colhi o ônus e o bônus, né? O bônus é isso, é a experiência que se tem, né? Eu saí de Porto Alegre porque não tinha curso. Como eu saí da engenharia, eu queria estudar música popular. Não havia curso de música popular, né? E eu... Quer dizer, a música que tinha era a Belas Artes da URGS, então eu poderia ser cantor lírico, ou violonista clássico, ou regente, pianista. E eu fui me informar, é claro. Cantor lírico eu sabia que não queria ser, mas, de repente, violão, de repente, regente, uma pessoa que é generalista em música. Mas para os dois, tinha uma prova específica, que até hoje tem, que tu já precisa ser um pianista, né? Eu amo piano e eu gosto de botar os meus acordes ali, mas tu tinha que estudar muito, além do vestibular, o instrumento. E eu não tinha tempo para aquilo, porque eu já era um cara que pegava o cavaquinho e botava para quebrar uma galera pulando e dançando. Eu falei, não, isso não é para mim. Então eu fui para São Paulo em busca disso. Quando o Ciativa foi para lá, pela segunda vez, nós fomos. Já na volta do Ciativa, eu não voltei. Foi o jeito foi quando eu saí. E eu decidi em 2 semanas sair do Ciativa. Os meus irmãos ali, de vida. Fiquei 8 anos tocando na banda. E a galera, vamos voltar de novo, altos shows lá acontecendo, daí a gente fica no vai e volta para São Paulo. Falei, galera, me matriculei aqui, estou estudando piano, estou estudando num coral, e já tinha saído, fui morar com um parceiro lá que era de teatro, dividi apartamento. Já estava me embrenhando numa vida em São Paulo, com gente do país todo lá, da arte. E aí, aí eu falei, vou ficar, porque aí eu já estava... E aí fiquei, foi aí que eu comecei a... E aí andei com essa turma de teatro, compus com muita gente, fui para a Europa tocar música brasileira,
gravei coisas, fui para o Rio de Janeiro depois, a música minha foi gravada. Dei naquela cena ali, quando a Maria Gadu estava explodindo, fez aquele dupla com Caetano, participei daquilo tudo. A Maria ganhou um carro da gravadora e não tinha carteira, eu que dirigi o carro. Eu chamava de os quase famosos. Éramos nós todos, os saraus do Wolf Maia. Era uma delícia aquilo, né? E, ao mesmo tempo, uma ralação, né? Saraus na casa do Dado, do Alabella, que se tornou um grande amigo. O Jamelão Neto, né? Neto do Jamelão da Mangueira. Andei por todas as escolas com ele, né? Os ensaios das escolas. Então, tudo isso, o lado bom desse radicalismo, né? O lado ruim foi ter ficado, por exemplo, sumido do mercado de Porto Alegre. Uma das coisas, né? Sumido daqui, cadê o cara? Quando voltei, tive que recomeçar. Então, cada derrubada de castelo, vou montar outro, é montar outro. Não tem mais aquele. Tem só o background, mas não tem aquele castelo montado. No pós-pandemia, eu fui remontar o que o Ciativa tinha me dado. Foi aí que, então, também chamei os guris para a gente remontar isso. No mesmo processo meu, de novo, eu chamei amigos para montar uma banda de pagode. Então, no caso, Ciativa para remontar. Com qual repertório? Aquele. Todos vieram? Todos vieram. Porque eu farejei. O artista tem isso, né? Eu farejei uma tendência que hoje está aí. Farejei pela segunda vez. Artista tem radar. Artista sente, ele nem consegue. E hoje esse radar meu está também nos negócios, nas produções artísticas, né? Eu consigo saber quando uma festa, eu consigo entrar num ambiente, saber se as pessoas vão se agradar daquilo. Eu consigo fazer uma festa muito legal para quem tem a minha idade. E eu consigo saber, porque quando não tem a minha idade, eu consigo saber quem precisa estar ali me ajudando. Entende? Porque quem tem 39 a 50 pode vir numa festa minha, com o meu repertório, com uma coisa que não tem ruim. Só vai passar bem, vai se divertir, né? E aí a gente sabe o que entrega, né? Depois de mais maduro. Sabe o que entrega. Sabe o quanto pesa, né? Na vida da pessoa. E isso é muito agradável. Estou vivendo uma fase excelente aqui na nossa cidade, né? Fazendo eventos assim, pincelados na rua, que estão sendo o maior sucesso, porque as pessoas querem viver, né? Isso de novo. Né? Sim. Pita, como foi perceber quando o amor chegou? Como o artista abriu seu coração? Que legal. Foi nessa volta, né? Porque tudo isso, toda essa vivência fora de Porto Alegre, né? Pós-Ciativa, durante o Ciativa sempre tive namorados, mas nunca pensei em casar, né? Não era... Minto. Sempre pensava que ia me casar em cada vez, mas também a vida foi me mostrando que... Juro que sim. A vida foi me mostrando que não era daquela vez e assim foi indo. E aí eu fui para fora, idem, assim, continuava dessa forma e tal. E quando voltei para cá, aí foi que me deu uma sensação assim de... Tá, agora estou de novo aqui na minha cidade, né? Vamos começar a olhar para as coisas. E comecei a procurar um crescimento para mim, assim, né? Tá, agora vamos crescer. Vamos virar gente. Né? E aí foi natural, assim, quando conheci a Fernanda, não tivemos que eu também não sou lá dessa crença, eu acho que depois, né, de amor à primeira vista, eu não acredito muito nisso, eu acredito em paixão à primeira vista. Amor, eu acredito em construção. Né? E assim foi e assim está sendo. Né?
temos 2 filhos, né, juntos, o André e o Matias. São nossas pérolas, os nossos anjinhos, que fazem a gente amadurecer também muito, né? André vai fazer 8 anos nesse mês, Matias com 6. E então é uma alegria constante, né? É uma gratidão, Débora, assim, ó, plena, diária, que traz também essa estabilidade dentro de casa, na família, dentro do coração, né? Ajuda a trazer realmente o sucesso lá fora, né? Isso com certeza, com certeza. Quem é uma pessoa de bem é inevitável que ao ser pai ou mãe vai melhorar. É claro que logo que nasce é uma situação, mas para mim que era um cara bicho solto, assim, né? Então, não foi fácil. Eu digo para amigos meus que eu vejo que tem esse perfil, estão entrando nessa, eu digo, vai ser duro, mas depois só melhora. O mar vai se acalmando e aí o barco começa a acelerar. Qual foi o maior aprendizado que tu já teve com a paternidade? O maior aprendizado. Ou quantos tu quiser falar. Alguns, na verdade, a gente vai tendo ao longo do caminho, né? Mas talvez o maior, e um misto de um pouco de arrependimento, talvez uma declaração, assim, uma abertura de peito, assim, para ti, né? Como é a proposta do programa. Da gente que a gente não deve querer acelerar, né? Tu vai notar agora, os meus filhos com a idade que têm, eu procuro, voltando da escola, os 2, né? Dá aqui a mão pro pai. Posso pegar no colo um pouco? Coisas que ontem eu olhava assim, mas olha ali aquele pai com um guri de 5, 7 anos no colo, né? Que vai tornar o guri um bobo, né? Não precisa pensar assim. Mas o pai homem quer logo que o menino acelere. Filho, vai de pé no skate, mas eu quero ir sentado. Ótimo exemplo. Eu me pego fazendo isso e eu me lembro que eu também já sabia andar de pé e queria descer. Era mais legal com um amigo do lado fazer coisinhas. Isso quer dizer que eu não aprendi a andar de pé? Não. Isso quer dizer que é uma criança e amanhã já está andando de pé e depois da manhã não quer nem mais almoçar contigo, quanto menos colo. Pai, deita aqui, sua manhã já não vai ter. Então hoje eu me permito deitar. Vai dormir sozinho. O guri tinha 3 anos, eu falava, Fernanda, deixa eu dormir sozinho para aprender. Isso eu faria diferente. Uhum. Então, para mim, aprendizado dos filhos, assim, hoje, né? Não chegou a adolescência ainda, mas hoje, o que eu tenho para dizer é aproveite enquanto é bebê, enquanto é filho pequeno. E deixe mesmo ser criança. Isso não vai mudar nada, né? Ao contrário, a melhor... O que tem que se dar é o abraço, Isso aí depois... não vai ser um homem feito. Não, ao contrário. Vai estar suprido de carinho, de atenção, né? E Pita, como é que eles entendem que o pai é artista, que tem show, que tem um monte de gente que curte teu trabalho, que vibra, enfim, é um pai no palco? Uhum. Como é que é esse entendimento? Eu acho que só vai ser depois, né? Eu acho que só como a gente vê eles não veem assim, né? A criança não vê o pai com a profissão que tem. Ela sabe o nome da profissão, ela sabe ali por cima, mas é o pai. Né? Sim. É o pai. Depois a gente vê aí o Simoninha, amigo da gente, né? E outros filhos de artistas, né? O Pedro Camargo, né? Filho da Elisa, né? O Jair, filho do Jairzinho, né? O filho do Jair Rodrigues. Pessoas que eu tenho oportunidade de trocar ideia.
que não... E alguns sentiram falta do pai por conta das turnês. Então, um artista, isso eu penso também, um artista que vai em turnê com força quando tem criança, isso não é fácil. Todo o gênio, todo o grande ídolo tem uma vida pessoal muito afetada. Daí eu parto também para uma outra teoria que eu sintetizo assim. Toda pessoa que faz uma grande diferença na sociedade deixa a parte de dentro de casa com falhas. É impossível fazer as duas coisas. É uma opção que você tem que ter. Alguns é um chamado tão grande que provavelmente não pensam nisso, não se ligam nisso. Tem que fazer o que tem que ser feito. Estou dizendo que uma coisa é boa, uma escolha é certa ou não. Mas eu acredito nisso. Acredito que quem nasceu para ser pai do mundo, assim, tipo, pegar eu sempre acho assim, vamos dizer, a sociedade anda dentro de uma carreira de cavalos, assim, cercas lá. Alguns vão na cerca e pega a cerca e bota mais para cá. Aí passa uma galera por ali. Abre os caminhos. Falando num Einstein, estou falando num Picasso, estou falando num Caetano Veloso, estou falando num cara que depois dele mudou o negócio, né? E esses aí não estavam em casa para cuidar dos filhos. Ele estava lá tendo que levantar essa cerca. Então, muito dificilmente. E então chegou uma hora na música que eu vi, não, tá, então os primeiros 5, 7, 10, acontece isso. Beleza, eu quero ficar pelo 15, 25. Vamos dizer assim, numa hierarquia de ser o top. Não me interessa ser o top. Porque eu quero ser top para esses meninos aí. Entende? Mas isso é uma escolha. E também um enxergar de limitação. Eu sei aonde posso ir. E isso não me incomoda. Eu me dei conta que eu não nasci para estar entre os 3 primeiros. Me dei conta. Como? No andar da carruagem, né? No andar da carruagem. Eu fui vendo. E depois a coisa mudou, né? A gente andou muito atrás de gravadora, a Oceativa viveu o pré-streaming com força e teve 3 discos pagos e lançados por gravadoras nacionais, né? Isso não... Quem conversa comigo e senta aqui pós-streaming, ou mesmo os antigos. Cara, o que vocês fizeram eram... E a gente não sentia assim, mas estava no meio daquilo. Quando eu passei para a carreira solo, que eu fui ver. Aí eu fui pós-streaming, e aí eu levantei minhas mãos e vi como é que era as mangas e fui lutar como qualquer anônimo dentro da música. E aí eu vi que o buraco é bem mais embaixo, né? Então que ali foi um lampejo de rapidez, assim, não sei, eu me arrisco a dizer que eu fui o primeiro garoto branco de escola particular que pegou um cavaco na mão em Porto Alegre. Entendeu? E tive a agilidade, a ideia na hora, que não tinha mérito nenhum pela ideia, mas tive a vontade. A vontade. Então, a partir dessa vontade, que deu as coisas entraram para esse. Aí vem mídia, vem tudo que aconteceu. Mas eu vi que isso é a mosca branca. E vi também que aquilo ali não acontece 2 vezes na vida de alguém, né? E, ao mesmo tempo, quando eu saí, eu vi, putz, o pagode já não tá... Então, isso foi uma coisa que eu não tive paciência para conversar com os guris e para ver o que é... Porque provavelmente se tivesse seguido lá dentro, poderia ter sido diferente ou não. Eu passei a não gostar mais do que estava acontecendo.
com os desígnios do pagode, da música, do pagode comercialmente falando, e do que eu vinha conhecendo e me tomando por jazz, por bossa, por MPB, mas em outros lugares das prateleiras musicais, né? Eu fui ficando tomado, da mesma forma que me tomou o pagode. Uhum. Eu fui sendo tomado. Eu não era um cara maduro ainda. Eu tinha, bota aí, eu tinha 18, fiquei mais 8 ali, eu tinha 26. É isso, né? 26 anos. É um piá ainda, pelo menos para mim foi assim. Alguns amadurecem antes, já ficam com a cabeça no business. Não, tem um negocião aqui, não vou sair. Uhum. Mas tu vê, depois de tudo, retomamos e estava ali. Isso é muito impressionante. Isso é muito impressionante, um merecimento, tudo misturado, né? É. Tudo misturado. E é fantástico o que aconteceu. Eu tenho muito orgulho da minha história, da nossa história, né? Minha com os guris. Olho isso tudo como um caminho, assim, dadivoso, né? Um caminho de muita gratidão. Por incrível que pareça, a gente está na reta final desse encontro. Passou muito rápido. Passou. Pita, dá para ser artista, tocar na noite, nas festas, que demanda altíssima energia e entrega, e ter uma vida saudável, se cuidar? Como é que tu equilibra tudo isso? Dá sim. Ainda mais que hoje as festas são mais cedo, né? Ainda bem. Ainda bem. Maravilhoso. Os pais agradecem, Sim, né? e a gente também saca isso para oferecer ao público festas assim, né? Eu sou contratado para tocar em muitas festas particulares que as pessoas já fazem os seus horários ali, né? E nas nossas também, a gente sabe que tem uma demanda, são as crianças, é o trabalho, né? Já não. E o próprio jovem hoje, a cidade também mudou, né? Tu vai até a gurizada, não vão até muito tarde. Agora, esses dias eu vi uma casa aberta que é um underground, assim, que eles fazem um after, começa às 11 e vou ter. Falei, eu quero ir lá para olhar, né? Eu gosto da madrugada, da poesia que ficou. Eu gosto da nostalgia sem ser nostálgico. Eu sou nostálgico sem sofrimento. Eu gosto de me lembrar das coisas legais do passado, de como era aquele beijo, de como era aquela balada, aquele sentimento. Mas se eu tivesse transposto para uma festa dessa, eu ia estar cansado agora. Uma excelente reflexão essa. Claro. Então, não. Eu sou folião, a beça. Quando morava no Rio de Janeiro, ia para aqueles carnavais de rua, assim, travestido, bêbado pra caramba. E fazia um horror. Agora eu não posso nem pensar em estar no meio da multidão, todo fantasiado, bebendo. Faço isso no palco. Então ali é o meu momento de ser criança, ser jovem. Como que são as pessoas iguaizinhas a mim, não tem saúde, mas nas minhas festas elas têm. Sim. É a hora de fazer aquilo, né? Então, fecha todas, porque eu viro ali um bicho, carnavais ainda mais, né? Chega uma época, aquela época. Então, na época, no inverno, os shows são um pouco diferentes. Tem aquele climinha. Depois, entrou no lugar, esquentou, fica aquele negócio. Mas, samba é mais de verão. Não comigo. A gente modifica um pouco a festa, o pessoal vai mais acasacado, depois vira um troço e retoma pro casaquinho, entra no Uber e pá. Né? Vai pra vida de novo. Eu quando não bebo, eu hoje não bebo, né? Então não me divirto muito e rio muito também quando não estou tocando nas festas, nas confrarias dos meus amigos, os encontros de turma e tal. Mas rio mais, faço mais piada. Sou mais engraçado, mais sarcástico, né? Dentro dessa coisa da graça, do humor, né? Rio de mim mesmo e dos outros, brincando, né?
Hoje, muito mais. Me divirto mais sem gastar o meu corpo. Então, sim. O que te fez parar de beber? Saúde mesmo. Saúde. Cuidar de mim. Cuidar de mim. Eu trabalho com o meu aparelho físico, né? E mesmo se não trabalhasse, né? Eu gosto de malhar, de levezinho, mas puxar meu ferrinho, né? Encontro senhores, encontro garotos na academia que me inspiram, o pessoal mais velho. Falei, provavelmente daqui eu não sairei. Enquanto um vivente terráqueo, daqui ou de outra academia, não pararei com isso, né? Porque tu vai tendo uma vontade de levantar fácil e fácil. Eu canto 2 horas, e carnaval canto 3. Aí me lembro daquelas coisas que eu olhava nos anos 90 no jornal da televisão, as preparações da Ivete Sangalo, as preparações da Cláudia Leite para o carnaval. Eu faço igual. Eu preparo a minha voz, eu tenho um cuidado que não é antes do show, ele é perene. Eu sou um atleta paralímpico da voz, eu tenho um sulco na prega vocal direita, que é ao contrário de um calo, um sulco é uma coisa para dentro, né? Um buraco, né? E isso me deixou encucado muito tempo então os exercícios para eu tirar minha voz eu tenho que fazer duplicados. Tipo, mas empurra um cara com uma perna só para dentro de uma piscina, o sujeito vai se afogar. Não, o cara vai lá e nada. E ainda digo mais, nada rápido. Aprendi. De tanto querer liderar a plateia, fazer eu mexo, aprendi a cantar. Tornei um excelente cantor. Hoje eu sinto assim. Ontem não. Pra gente fechar, o que vem pela frente na carreira de Eduardo Pita? Eu acho que muitas festas. Eu quero ver se gravo alguma coisa, mas não é prioridade. A prioridade são festas legais. Eu virei um empreendedor de eventos agora, hoje em dia, né? Não só da minha carreira olhando empresário de mim mesmo dentro do nosso mercado. Tem coisas acontecendo em prefeituras pelo estado, né? Subindo um pouco para Santa Catarina também. Um show ou outro que me chamam para fazer. Eu estive em Montevidéu fazendo shows. Mas eu tenho que te confessar que o que mais me interessa são esses rostinhos, o teu e das pessoas da gente. Eu sou um cara que quer estar próximo da nossa comunidade aqui, oferecendo para nós um negócio de qualidade, de bem-estar, de vivência boa, sabe? Coisas que tu não tem em outro lugar. Fui para São Paulo, foi um lugar maravilhoso. Mas não estava o meu cantor lá. Eu sou o cantor de Porto Alegre, da nossa galera, e me orgulho muito disso, né? Quero estar próximo. Então, coisas maravilhosas virão. Eu sempre fico inventando coisas, também não só com a minha banda. Eu vou fazer umas coisas com DJ, umas viagens. Estou inventando. Umas festas bem loucas para nós. Muito bom. Me chama a atenção também isso que tu fala, que tu já saiu várias vezes e voltou, né? Tu vai e volta, vai e volta. Eu acho isso muito legal. E eu vou te confessar uma coisa, sempre que eu vejo que tu vai tocar em festas de aniversário, dá uma vontade de estar lá também, porque a gente sabe que vai ser bom, que a galera vai se divertir, né? Com Isso certeza, é muito legal. minha querida, com certeza. Pita, muito obrigada. É sempre um prazer conversar contigo. Fiquei me lembrando da nossa live na pandemia. Deve estar salvo isso lá no Instagram. Vamos lá, ó, vai rolando até 2020. Isso, foi muito legal aquela nossa troca. Mesmo. E eu desejo que esse teu sorriso, essa tua energia sedutora, empreendedora, artística, porque acho que é tudo isso, né? Essa egrégora, como tu fala, assim, quando tu tá em cima do palco, vai ser muito forte. Siga abrindo teus caminhos. E tu brilhe cada vez mais. Fico muito feliz de te ver brilhando. Eu sei que isso é verdadeiro e aceito o teu desejo, teus elogios. A gente tem essa admiração mútua, né? Que eu sempre vi em ti, essa estrela que tu és, generosa e abrindo caminhos assim de quem te permeia a tua vida, né?
Eu que te agradeço do fundo do coração a lembrança para estar aqui contigo. Querido. Até a próxima, gente. Um baita episódio pra gente se inspirar. Beijo. Tchau, tchau.